A paz, Senhor, meus amados irmãos. Eu me chamo Irmã Risonete, sou do Maranhão, da cidade de Carutapera. Estamos aqui em Goiás, aqui para fazer a obra do Senhor. Nós estamos para uma temporada aqui até o tempo do Senhor permitir, Nós vamos para uma grande obra e seja assim feita a vontade do nosso Deus. A paz, Senhor, irmãos. Eu me chamo irmão Edivaldo. Também sou natural de Carutapera, Maranhão. Sou esposo da irmã Risonete. E estou aqui para acompanhar ela nesta obra e viemos aqui conforme a vontade do Senhor. Como diz, nada é feito sobre a nossa vontade, tem que ser feita a vontade de Deus. E estamos aqui para acompanhar o trabalho do Senhor e fazer a obra do Senhor aqui neste lugar. Eu aceitei Jesus, eu tinha 14 anos de idade, e hoje eu tenho 41. Então, é uma temporadinha já que eu sou evangélica. Eu sou evangélico há 5 anos e quando eu estava com 1 ano na igreja, o pastor presidente da congregação me consagrou obreiro da casa do Senhor. Olha, para ser Jesus, eu era adolescente. Então, eu vim de uma família que era macumbeiro, E ele dizia que quando eu crescesse, eu ia herdar daquilo que ele tinha para mim. Só que me agrada que meu Deus chegou primeiro, Quando Satanás planejava algo para mim, Deus chegou na frente e quebrou tudo aquilo que o inimigo tinha arquitetado e planejado contra a minha vida. A minha vida, antes de ser evangélico, era, como se diz, a vida do mundo, Era festa, era bebida. Todo o dinheiro que a gente pega nunca dá para nada. E graças a Deus, depois que eu aceitei Jesus, através da minha esposa, porque quando eu fui morar com ela, eu não era evangélico, foi através dela que eu conheci Jesus. E a minha vida mudou da água para o vinho, entendeu? Muito, muito diferente mesmo. A gente, quando tem Cristo na vida da gente, tudo muda. E para melhor, sempre para melhor. E hoje eu não me arrependo nem um pouco de ser evangélico, pretendo seguir o Senhor até o fim dos meus dias. Enquanto eu tiver vida nesta terra, eu quero servir e fazer a obra de Deus. Depois que eu aceitei Jesus, muitos anos depois que eu fui começar a ministrar a palavra, Deus me chamou para ser ministrador da palavra dele. E outras coisas mais, dos seus trabalhos da igreja, cuidar de criança, escola dominical e muitas coisas mais eu tenho colocado no meu caminho. Mas o que Deus me fez promessa mesmo em ser ministrador da palavra dele, missionária, para pregar a palavra dele aonde ele me ordenar. Ai, Jesus! Ribalabassurianda Ramanahai, Ramanekash, Decanta Rabassuriais, Ramanahai, ai, igreja, seis, ai, igreja, Rabalabahai, contempla Rabassuderai, é a oportunidade, Deus está dando, vive, se alimenta, bebe, ai, esta água não é água passageira, não é poço, Ramanahai, Rabashai, não é cisterna, Ramanahai, é uma fonte. Nós somos mesmo, nós pregamos, nós golpeamos, nós falamos e diz que nos cura, nos liberta, nós somos um povo barulhento. E Deus me deu um lugar da minha cidade, 3 dias de viagem. Estou aqui hoje em Goiás, aleluia. Cheguei aqui, a minha filha se converteu novamente, aleluia. Agora há pouco dia meu genro também, aleluia. E ontem meu filho também. Eu tive o privilégio de orar pelo meu filho. Rabalabashurianda, as promessas de Deus estão sobre a tua vida, Ramanahai. Não desista, Rabassurianda Ramanahai. Ainda
tem bênçãos para contar. No primeiro dia que eu cheguei, eu vi que nessa igreja, o pastor, sem me conhecer, sem saber de onde eu vim, me chamou até aqui na frente e disse que Deus iria restituir tudo aquilo que eu perdi. E tô, aleluia, recebendo, porque Deus não é homem para mentir, é Deus para cumprir a promessa. E está se cumprindo na minha vida. A parte assim que eu me destaco mais na obra de Deus é na parte da organização da igreja. Na verdade, eu não sou pregador, eu não sou cantor, mas eu me identifico mais na organização. Na congregação lá no Maranhão, onde eu me congregava, lá eu era sonoplasta da congregação, tomava conta da parte sonora da igreja e a organização de cultos. Todo culto que tinha em rua, na casa dos irmãos, no interior, o pastor sempre falava, me avisava e eu sempre estava na frente para organizar tudo. Quando os irmãos chegavam para a hora do culto, já estava tudo organizado. Então essa é a parte que eu mais me identifico na igreja, é na parte da organização. O milagre na minha vida foi no momento que ele me libertou, né? Que quando o inimigo planejava que meu futuro seria uma macumbeira, Deus entrou primeiro na minha vida, ele fez esse grande milagre. Ele quebrou tudo que o inimigo planejou e me fez uma nova criatura na presença dele. Então eu me considero que esse foi um grande milagre que ele fez na minha vida, para hoje eu ter a oportunidade de louvar e agradecer o nome do meu Deus. A fé em Cristo que eu fui ver de perto, foi um tempo que eu e a minha esposa tivemos uma turbulência no nosso casamento, e na qual eu depositei toda a minha fé no Senhor, orava para Ele e pedia para que Ele viesse a restaurar o nosso casamento. E graças a Ele estamos aqui, juntos novamente. Não chegamos a separar assim, abandonar o nosso casamento, né? Estamos aqui firmes, eu e ela, na obra do Senhor, para fazer a sua vontade. A passagem bíblica que me chama até hoje, ela me chama muita atenção, está em Lucas capítulo 15, né, que fala sobre o filho pródigo, né, que quando o filho pródigo ele chegou a pedir para o pai dele a parte da herança, então aquele filho se tornou rebelde perante o pai dele, e sendo que o filho nenhum tinha direito de fazer isso, mas para nossas vidas espiritual, tem momentos que nós abandonamos a casa do Senhor por prazeres, atrás de coisas assim mudando. Mas o milagre que vem na minha vida, que faz para mim refletir, que quando o filho se arrepende do pecado, se arrepende de tudo que ele fez, como eu vou ler aqui a palavra que diz assim mesmo, a palavra, no versículo 17, que diz assim mesmo: caindo, porém em si, disse, quanto empregado de meu pai tem abundância de pão e eu aqui pereço de fome. E levantei-me-ei e irei ter com meu pai, e disse-lhe, pai, pequei contra o céu e diante do pai. Né? Então nesse momento o filho ele reconheceu que ele não deveria ter feito isso com o pai, mas o que me chama a atenção, meus amados, é que no momento que o filho se revela para o pai dele, era Deus dando oportunidade para ele ir para o mundo, para ele reconhecer que dentro da casa dele ele tinha todo o privilégio, tinha tudo de bom, mas foi necessário que este filho desse uma voltinha lá no mundo para reconhecer que quanto é importante a casa de um pai. Então, o que traz para mim hoje, quanto é importante nós estar na casa do nosso Deus. Abandonamos a fé, abandonamos a Deus, abandonamos a promessa para buscar coisas mundanas, sendo que Ele não tem nada a nos oferecer a não ser destruição. Mas nós, como somos nascidos no Evangelho e conhecemos a palavra, essa palavra fica todo o tempo em nossos corações. No momento do sofrimento, nós vamos entender que nós precisamos de Cristo em nossas vidas. Nós fizemos tudo de errado, mas o que me chama a atenção ainda é que o nosso Deus, Ele está sempre de braços abertos para nos receber, para nos erguer e nos dar roupas novas, vestimentas novas, anel novo. Naquele momento que nós chegamos perante a presença do Senhor, nós vamos ter uma nova visão, uma nova forma de pensar e uma nova forma de agir. Esse Deus está sempre nos esperando com os braços abertos. Então, o que eu digo nessa mensagem,
Todos nós temos um momento de fraqueza, mas nunca esqueça que o nosso Deus está de braços abertos para lhe aceitar de volta. Deus é o melhor caminho que você nunca deve ter desviado, mas volte para o Senhor, que Ele tem roupas novas para te vestir. E que Ele venha abençoar grandemente a vida de cada um de vocês. Essa é a mensagem que sempre ela esteve comigo. E sempre eu me lembro dessa passagem bíblica, porque ela nos fortalece. O versículo bíblico que eu posso dizer assim, que marcou a minha vida assim, na igreja, está em Mateus capítulo 7, versículo 13, que fala sobre a porta estreita e a porta larga, que é os dois caminhos. Esse foi o primeiro versículo que me chamaram, né, que me deram a oportunidade na congregação para dar uma palavra. Como eu era muito novo na igreja, eu não conhecia, não sabia dar uma palavra assim, ministrar uma palavra assim da parte do Senhor. Então essa foi a passagem bíblica que eu li nesse dia, nessa noite, e na qual marcou a minha vida ali, né, na parte bíblica, né, foi esse versículo que fala sobre os dois caminhos. Então justamente para mim ele foi muito importante, porque eu era novo na igreja, era novo convertido. Então foi aí que eu fui ver que Deus ele nos dá a oportunidade da gente escolher qual caminho a gente quer seguir. Tem o caminho da porta estreita, que conduz a Cristo, e tem o caminho da porta larga, que leva à perdição. Então a gente tem uma escolha a fazer. Deus ele é tão misericordioso para com nossas vidas que Ele dá a oportunidade de a gente escolher o que a gente quer para nossas vidas. E eu escolhi entrar pela porta estreita. Como diz a passagem, o caminho só passa um. Pelo fato da porta ser tão estreita, não passa as coisas mundanas, só passa a gente, entendeu? Para a vida que vai para a vinda do Senhor. Então esse foi o versículo que marcou a minha vida. Quando a gente tem digamos assim, uma turbulência na vida da gente, no casamento, a gente tem que superar entregando tudo nas mãos do Senhor. A gente tem que ter fé em Cristo, fé, depositar toda a fé da gente e entregar a causa na mão dele e orar. Porque a oração é a base de tudo. Então a oração é o momento que a gente tem para com Deus. É o momento de intimidade que a gente tem com o Senhor. Então é a oração que faz a gente se reerguer diante de Deus. Então eu digo assim, se você tem uma turbulência no casamento, está passando uma dificuldade, qualquer ela que seja, você tem que entregar nas mãos do Senhor. Entregue, tenha fé e que Ele vai resolver para a gente. Assim como foi feito na minha vida e na vida da minha esposa, certamente será com vocês também. Sobre casais, a vida dividida em dois não é fácil, porque um pensa diferente e o outro totalmente diferente. Mas quando Deus está no projeto, quando Deus está na vida do casal, pode vir o que vier. Mas a Bíblia diz que o homem que Deus une, ninguém pode separar, né? Ou seja, às vezes nós temos separação por falta de própria ignorância nossa, mas Deus não apoia a separação, o divórcio. Então, quando o casal, tanto um quanto o outro, ele para pensar e ter um diálogo entre si, entre eles dois, vai chegar numa concordância dos dois. Mas quando um tem um pensamento diferente e o outro age da forma diferente, é difícil um casal permanecer perante Deus. Mas quando aquele casal decide colocar a vida dele particular, a vida conjugal perante Deus, meu amado irmão, Deus, Ele faz coisa extraordinária para mudar um casamento. Hoje eu poderia muito bem não estar mais com meu esposo, nem ele comigo, né? Por quê? Por causa dos pensamentos nossos, da atitude nossa. Mas no momento que ele vê da parte deles, depois vê da minha parte, de nós voltar botar o casamento perante Deus, entregar na mão do Senhor, o nosso Deus entrou com uma promessa, um propósito,
e mudou a nossa vida. Nós estamos aqui ainda hoje, casados perante Deus. Não foi fácil? Não. Mas também para Deus não é impossível. É impossível para o casal que não quer compromisso, que não quer responsabilidade, que não quer ter Deus na vida deles para fazer parte. Não importa que tipo de situação aconteça no seu relacionamento, no seu casamento. Lembre-se que Deus, Ele faz todas as coisas, Ele está em primeiro lugar. Se você colocar nas mãos do Senhor, Ele vai resolver as causas na sua vida. Não esqueça que vocês, casal, nosso casal, somos escolhidos por Deus. Foi Ele que nos escolheu, foi Ele que nos capacitou, Ele que fez o homem para a mulher e a mulher para o homem. Ele que uniu o casal. Como eu acabei de dizer, a Bíblia diz que o homem que Deus une, ninguém pode desunir, ninguém pode separar. Então, se você está com problema no seu casamento, coloque na mão do Senhor, coloque a situação, converse entre você e o seu esposo. Então, bote na mão do Senhor que Deus vai resolver. Você em primeiro lugar e segundo, coloque Deus em cima de todas as coisas para resolver para você. Se dá certo para um, acredite que dá certo para todos, porque Deus é assim. Deus não se agrada do divórcio, não se agrada do casamento desbandado. Deus não se agrada, Deus quer ver o casal unido, indo para a casa dele, fazendo a obra dele. Esse que é o meu conselho. Não desista do seu casamento, não desista da sua esposa, porque grande coisa, grande obra Deus tem na vida de vocês dois. Grande Deus, maravilhoso e eterno Pai, mais uma vez, meu Senhor, nós estamos aqui na Tua presença para te agradecer, Senhor, pelos Teus prodígios, pelos milagres das nossas vidas. O que seria de nós, Senhor, se o Senhor não estivesse conosco, nos guardando, nos livrando, nos protegendo, Deus. Neste momento, papai querido, eu quero profetizar na casa de casal, na casa dos teus servos, das tuas servas, que necessitam, Deus amado, a tua presença. Que o Senhor entre nesses casal, nesse casamento, eu destrua tudo aquilo que não convém com o Senhor, tudo que o inimigo planejou, arquitetou, seja lançado por terra, Senhor. Quem tem o nome de ser glorificado é o teu nome, Deus, porque o teu nome é grande, tu és poderoso, tu és magnífico, Deus amado. Aonde tem esse casal com problema, entra com restauração, Deus amado, neste casal. Aonde tem este filho, Deus amado, tem se revoltado contra o pai, contra a mãe, que o Senhor entre também com providência, Deus amado. Aonde tem promessa, Deus querido, o Senhor venha cumprir, Deus amado, com a sua promessa em cada vida, em cada coração. Deus amado, no teu nome seja glorificado, que este casal, que esta vida venha glorificar o teu nome e dizer que verdadeiramente o Senhor entra com projeto, entra com restauração, entra com amor, entra com libertação. Espírito Santo de Deus, nós te pedimos nesta tarde que o teu nome, Deus amado, venha ser soprado aonde tem esta casa, onde tem essa família, onde tem esse casamento, onde tem um filho drogado, onde tem uma filha prostituição, que essa promessa que o Senhor fez para essas pessoas, Deus amado, venha ser restituído debaixo da tua graça, debaixo do teu poder, Deus amado. Que essas pessoas aceitem e venham parar para pensar que grande é o Senhor. O problema não tem, Deus amado, autoridade para destruir, mas o Senhor tem autoridade para pegar o problema por terra e levantar vidas, Deus querido. Neste momento profetizamos também cura aonde tiver um enfermo, aonde tiver alguém doente, nos hospitais, nas prisões, nos presídios. Entra, Deus amado, com libertação. Que essa pessoa que veio ouvir neste momento esta oração, que o Senhor entra quebrando todas as barreiras. Aleluia, oh glória. Ai, daramanaya. Espírito Santo, rama e canto de cantarabasúbia. Que o Senhor entra, Deus querido, aonde tiver alguém necessitando e clamando pelo teu nome. Entra com misericórdia, entra com amor, entra com providência, entra com libertação, entra com cura, Deus, aonde eu não posso ir, mas o Deus, neste momento que eu estou levantando a minha voz para chamar, Deus querido, o teu nome. A Bíblia diz que o Senhor entra em cada lugar. O Senhor é onipotente, onisciente, onipresente. Tu dá em todo lugar, Espírito Santo. Eu nesse momento eu profetizo cura. Aleluia. Eu profetizo libertação. Eu profetizo restauração de vida. Em nome do Senhor Jesus. E assim seja feito a tua grande vontade, Deus. E no teu nome nós te pedimos, te agradecemos, Jesus. Amém, Deus. Amém.